Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu sei que esse canal aqui, ele foi criado, eu coloquei pra colocar minha rotina, né, meu dia a dia, só que com o passar do tempo, eu não tô conseguindo mais colocar, gravar assim, sabe? Então, o que que eu pensei? Eu vou dar um testemunho, não sei se vai caber tudo nesse vídeo, mas eu vou tentar dar um testemunho porque que eu me tornei católica. Quero falar do terço, né? Eu sei que para muitos vai ser interessante, para outros não. Aqui é um testemunho da minha vida, né? Não é sobre religião, mas é um testemunho da minha vida. Primeiro eu quero falar do Santo Terço. Poucos acreditam, poucos rezam, né? Porque já teve pessoas de falar para mim assim: ah, mas é repetição, tá? É repetição. Mas e o que está no seu coração, qual a sua intenção quando você repete essas palavras? Porque o texto tem vários textos, né? Então, depende de qual a sua intenção que você pegou para rezar. Eu mesmo, particularmente, gosto muito do texto da misericórdia. Eu rezo muito o texto da misericórdia porque eu já alcancei muitas graças rezando ele. Não só ele, né? Tem outros também, mas eu tô falando do texto da misericórdia. Eu já passei por momentos assim na vida que às vezes a gente pensa assim que não vai dar certo, que você pede e é em vão. E não é, sabe? Eu já fiz oração assim, muito grande, assim, novenas com o texto da misericórdia, alcancei graças. Na minha vida mesmo, eu andava perdida, né? E como a mulher sempre faz a cabeça do marido, né? Sempre fala com o marido. E ele acabou vindo, né? A esposa, tem marido que não ouve, mas tem marido que ouve. Então, eu tive um momento da minha vida muito perdida, sem saber para qual lado ir. Isso não é bom para nossa fé, né, gente? Isso não é bom. E eu fiquei muito perdida, sem saber para onde ir, para qual igreja ir. Igual eu tô falando, não é religião, gente, é meu testemunho de fé. E sabe quando você tá perdido, que você busca em vários lugares, que você sente um vazio que não tem explicação? Assim era a minha vida. Eu vivia num vazio sem explicação. Falava com Deus, fazia minhas orações, mas nunca era assim o suficiente, sabe? Sempre estava faltando algo. E eu fui nos lugares assim, como que eu poderia dizer sem magoar ninguém? Eu fui em Ubanda, fui em terreiros, procurando saídas. Fui em diversas igrejas aqui na minha cidade, sabe? Não vou, não vou citar nome, mas fui em diversas igrejas. Fui em uma que ela é bem popular, né? Em busca de dinheiro, em busca de satisfazer o que faltava dentro de mim, né? Que eu não entendia. Esse vazio que às vezes você tem, você pensa assim que você vai preencher com bens materiais, com dinheiro, e não é com isso que você preenche. É com o Espírito Santo. E eu ia nessa igreja, devolvia dízimo, dava o que tinha, pensando que ia ter muito mais em troca, que é o que fala, que oferece pra gente, né? Não sei se tem alguém que já conseguiu, porque depende também da sua fé, né? Mas tem igrejas que prometem muito, muito mesmo, e não é assim. A sua vida espiritual com Deus não é assim. Com Deus não funciona em trocas, né? E eu, nesse meio termo, assim, perdida, fui nessa igreja, frequentei muito tempo, não fiquei muito tempo ali, mas não alcancei o que eu estava buscando. Depois comecei a ter estudos bíblicos, muito bons estudos, muito bom mesmo. Só que também não era isso que eu estava buscando, né? Aí tentei ficar em outra igreja, não consegui.
Aí fui para outra, também não consegui. Gente, isso é tão triste, é tão ruim quando você tá vazio, que você nada te satisfaz. E aí era o que eu passava, né? E aí a gente veio os problemas, né? A gente vendia roupas e tava indo tudo bem, né? Tava indo tudo bem. Só que às vezes aparecem pessoas na sua vida que você não entende o porquê. Só que tem pessoas boas e pessoas más. E nesse meio de vendas, você mexe com muitas pessoas, né? Tinha pessoas boas e pessoas más. Que nosso negócio começou a ir por água abaixo. Tava muito bem, começou a ir por água abaixo. E aí, dinheiro não vinha, às vezes de umas pessoas a gente recebia, de outras não. Pessoas boas para pagar, às vezes mandava mensagem, ou ligava falando que não tinha o dinheiro e que esperasse, tá? E a gente pegava de terceiros, né? De outras pessoas para a gente revender. Já pega caro, né? E aí você vai revender para ver se você ganha uma comissãozinha para você dizer que tem seu negócio. E nesse tempo, a gente começou a passar aperto mesmo financeiro, porque não recebia. Tinha que pagar os caminhão, né, os pessoal que vinha deixar a mercadoria. E aí, cadê o dinheiro? Aí apareceu pessoas assim que eu não posso citar nomes, né, mas que a gente você já tá perdido, você tá na lama, e Satanás, ele sempre arranja uma desculpa. Quando ele percebe que você tá na lama, que você tá perdido, ele sempre arranja alguém para te encaminhar pro lugar que você não deve ir. Respeitando todos, porque pode ser que tenha outras pessoas que frequentam esses lugares e tá bom, né? É a fé delas, elas acreditam, então tá tudo bem, eu tô falando de mim. A gente começou a ir, né, a frequentar. Pensando que tava tudo bem. Tá, no dia que ia lá, que fazia as coisas que queria, que acendia uma vela, ou que dava bebida, ou que oferecia champanhe, o dinheiro vinha. Pagava aquilo ali e tal. Aí, de repente, começava tudo e água abaixo de novo. Por quê? Porque Satanás, ele é assim. Ele vai te ajudar naquele momento ali, ele vai fazer de tudo para você conseguir naquele momento ali, mas depois ele vai fazer você voltar ao fundo do poço de novo para fazer você procurar ele de novo. E fica nesse vício. E você nunca vai para frente, você nunca consegue nada, porque ele quer você aos pés dele, sendo escravo dele. É assim que ele quer que a gente fica escravo dele. Tá? A gente começou a ficar numa situação muito ruim, muito difícil. Foi aí onde uma comadre minha já tinha me falado do texto da misericórdia, só que eu andava na bagunça, né? Eu não sabia que igreja eu queria seguir, eu não sabia que caminho eu queria seguir. Só que eu tinha vários sonhos. Em meio a esse tempo que a gente passava por isso tudo, eu tinha vários sonhos. Eu sonhava com a igreja católica, eu sonhava muito com Nossa Senhora, eu sonhava muito com o demônio me atentando, me perturbando, sabe? Que eu tava na igreja, ele me perturbava, ele me fazia medo. Era vários sonhos, assim, que eu tinha. Sonhava expulsando, tirando ele das pessoas, que eu sempre tenho esses sonhos, né? Acho que é um desejo que tem dentro de mim, mas nunca procurei, nunca rezei por isso, nunca orei por isso. E ele me perturbava muito, muito mesmo. E eu orava pedindo pra expulsar ele, né? Pra tirar ele das pessoas, e Deus me ouvia. Muitas vezes ele vinha tentando me matar, acordava sufocada com ele tentando me matar, né? Por causa dos meus erros, né? Das minhas perdições. E aí, o que eu tô falando aqui, gente, é resumido. Vou tentar ir falando em alguns outros vídeos também, algumas coisas que eu for lembrando, porque é muita coisa. Quando a gente tá passando por um processo de libertação, é muita coisa que acontece na vida da gente. Aí eu fui chamada, né, pra ser catequista. Comecei, tudo certinho. Depois já veio aquele desânimo, já saí, falei que não queria mais, que eu não ia continuar. E aí, o padre aqui, muito amigo nosso, ele tinha paciência, né? Tinha paciência, conversava muito comigo. E eu sempre fui muito de falar a verdade, o que eu tava sentindo, o que eu tô sentindo, eu sou muito de falar. E aí,
eu comecei a não ir mais para a igreja católica, né? Que eu comecei a ir, e aí eu comecei a não ir mais. Eu chegava lá e eu sentia que tava, sabe, tava bem, tava completo. Só que eu não conseguia concentrar nas minhas orações, eu não queria rezar a Ave Maria, eu não queria rezar o Creio em Deus Pai, eu não queria nada. A rebeldia estava muito grande. E eu não consigo viver assim, eu não consigo ficar num lugar que eu não tô me sentindo bem e eu não fico. Eu saio mesmo. Só que isso não é só a gente, né? É algo que Satanás coloca pra gente pensar que é certo, mas que não é certo. E aí eu peguei e saí, não fui mais pra igreja, não fui mais ser catequista. Nesse meio tempo eu passei por muitas lutas, por muitas batalhas, casamento, na saúde, sabe? Até hoje ele ainda me persegue na minha saúde, mas eu tô sendo liberta e só precisa de mim, né, pra acabar de ser liberta. E aí eu saí, né, que eu tava falando, eu saí de ser catequista e fiquei no mundo perdida sem saber o que eu queria. Aí, gente, aconteceu tanta coisa na nossa vida que poderia ter nos feito desistir, sabe? Meu marido desempregado, aí os nossos negócios foi por água abaixo, não tava dando mais renda. Eu sou manicure, né? E aí eu fazia uma unha, ele fazia um bico, alguma coisa assim pra gente sobreviver, mas tava muito difícil. Aí, quando foi um dia, eu peguei o texto, né, e fui rezar. O texto da misericórdia, igual eu já falei que eu acredito muito. E eu fui fazer uma novena. Aí eu falei assim, eu falei com Deus, eu não vou contar tudo porque é muito particular e eu ainda não me sinto à vontade de falar o que estava acontecendo, que eu falei assim, Senhor, me dá um sinal se eu tenho que voltar para a igreja católica, que nesse momento o que estava me interessando não era mais a situação financeira, e sim a minha fé com Deus, era a minha vida religiosa, o que estava mais assim, para mim o que estava importando nesse momento era isso, né? A minha vida religiosa, a minha vida com Deus. E eu falei, Senhor, nós estamos passando por momentos muito difíceis. Se o Senhor quiser que for da sua vontade que eu volte para a igreja católica, que eu sempre tinha isso, que o Senhor abençoe, que meu marido sempre trabalhou na prefeitura, né? Só que nesse tempo ele não estava mais trabalhando e ele não quis ir lá pedir serviço nem nada. Aí eu falei assim, Senhor abençoe que meu marido volta para a prefeitura. Eu falei outra palavra, mas eu não vou citar aqui porque é meio difícil, sabe, gente? Tem coisas que é meio difícil a gente contar. Mas eu falei, Senhor, se for para mim ser católica, o Senhor abençoe que o prefeito, né, ligue pro meu esposo, para que ele volte a trabalhar, porque estamos precisando muito. Falei outras coisas também, gente, depois eu vou contar. E aí, e se não for para mim ser católica, que o Senhor tire isso da minha cabeça, que eu vou ser evangélica, né, protestante, e vou ficar quieta. Não vou nunca mais ficar com dúvida da minha fé. Tá, meu marido nesse dia, eu tava fazendo a novena sozinha, né, que eu não falei nada, que eu pensei assim, não sei o que vai acontecer, né, não sei o que vai dar. Aí, nesse dia, meu marido pegou e foi pra igreja, foi pra missa. Eu falei, eu não vou não, com a ignorância, né, eu falei, não vou não. Nada acontece, nada é do jeito que eu tô querendo, porque ó a ignorância do ser humano que não conhece Deus, que não está com Deus, né, no seu coração. Aí ele foi para a igreja e eu fiquei em casa, né? Mas mesmo assim, com a minha falta de obediência, eu rezando, fazendo a novena, né? O texto da misericórdia. Aí ele chegou, nem perguntei como é que foi lá, mas ele já chega e já me conta tudo, nem precisa perguntar que ele já vai contando, né? Ele também desanimado, a gente bem desanimado, né, da situação que a gente tava passando. E aí ele chegou e recebeu uma mensagem, que ele é operador de reta escavadeira, né? Recebeu uma mensagem que tinha um serviço para ele fazer num PA, que é PA Assentamentos, né? Que tem muito aqui. Eu moro não sei se vocês já ouviram falar, em Flores, Goiás. E aí precisava dele ir lá, né? Nesse PA, abrir um tanque de criar peixe.
pessoal cria muito peixe aqui para vender. Aí mandaram essa mensagem para ele. Só que ainda não era quem eu tinha pedido para Deus. Não era. Aí eu falei assim, Senhor, mas não é isso que eu pedi pro Senhor, não foi desse jeito. Aí, tá, ele foi fazer serviço e tudo mais. Porque já foi uma porta aberta, né, que Deus abriu na nossa vida. E eu ainda tava sendo ignorante, gente. Olha o tanto que Deus é maravilhoso e é paciente. Que eu sendo ignorante mesmo assim, ele ainda teve paciência comigo. Eu falei, Senhor, mas não é isso que eu pedi pro Senhor. Não foi desse jeito. Tá, ele foi lá, foi fazer o serviço e tal. Voltou para casa. E a máquina era da prefeitura. Só que não era o prefeito que tinha ligado para ele. Que eu pedi para Deus que eu queria que o prefeito tivesse ligado para ele, né? Aí eu não fui para a igreja. Não voltei para a igreja, continuei. Passado uma semana, eu já tinha terminado minha novena. Passado uma semana, ele recebe uma mensagem do prefeito, chamando ele para trabalhar de volta na prefeitura. E aí foi onde ele ligou para ele, que eles foram conversar, e ele voltou, sabe? E quando eu lembro disso, eu fico emocionada, porque Deus, ele é muito bom, sabe? Ele é maravilhoso. Se você pega com ele de coração, com fé, ele te ouve. Deus é bom, ele te ouve. E eu só tô contando esse testemunho porque tem várias pessoas que julgam a pessoa que é católica, a pessoa que reza o terço, porque não conhece, né? Não conhece o que é isso aqui, né? Critica sem conhecer, porque você só ama o que você conhece, você não ama o desconhecido, né? Você só ama o que você conhece. E aí meu marido voltou, foi onde as coisas começaram a mudar na nossa vida, e eu me tornei católica. Eu me tornei católica, de verdade. Ainda tem algumas falhas, porque é normal do ser humano, né? Ter essas falhas. E eu voltei para a catequese, né? Parei de ter os sonhos feios. Fora, gente, que tem outro testemunho que eu vou contar para vocês. Mas esse vai ficar pro próximo também, para vocês verem como Deus foi me moldando e me mostrando que era ali que eu tinha que estar, na Igreja Católica. É tanto que esse outro testemunho que eu vou contar também é assim, para algumas pessoas pode não ser nada, mas eu espero que seja edificante, que você continue, sabe? Não para não, não para de buscar com Deus não, não para de pedir para Ele não. Esse é o meu testemunho com o terço, né? Como eu me tornei católica. Tem muito mais, gente. Isso aqui é só um pedacinho. Mas é isso. Aconteceu isso, esse milagre dele voltar a trabalhar do jeito que eu pedi para Deus. Ele voltou para a prefeitura, trabalha até hoje, chamado pelo prefeito, né? Que nesse meio tempo eu vi algumas coisas que ele não estava querendo ir lá pedir porque era vergonhoso, né? Mas aí Deus foi lá e fez o trabalho dele, que ele é maravilhoso. E eu me tornei católica. E sou católica apostólica romana, sim. E eu vou contar para vocês depois mais coisas que Deus fez na minha vida e faz na minha vida através da minha fé e através do terço, que é o terço, que tem o terço mariano também, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham assistido até o final. Se inscreva, deixa seu comentário, que eu vou estar colocando mais histórias aqui de mim com Nossa Senhora, de mim com Jesus, de mim com o terço, com a palavra, né? Porque católico também lê a palavra. E é isso, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.